Vamos lá, então, a questão 5 da prova da UPF de 2012. Dois blocos metálicos A e B de materiais diferentes são colocados em contato no interior de um calorímetro ideal de módulo a isolá-los de influências externas. Considerando a massa do bloco A igual ao dobro da massa do bloco B, então, ó, isso é importante. A massa do bloco A é o dobro da massa do bloco B. O calor específico do A é a metade do calor do B, então o Czinho do A é o Czinho do B sobre 2, porque ele está te dando toda a relação do A com o B, né? E a temperatura inicial do A é o triplo da temperatura inicial do B. Então a temperatura inicial do A é o triplo da temperatura inicial do B. Pode-se afirmar que quando alcançado o equilíbrio térmico do sistema, a temperatura de equilíbrio será igual a... Então olha só, equilíbrio térmico. Não tem que pensar muito, tem que fazer. Equilíbrio térmico, soma os calores igual a zero. Então, a quantidade de calor sensível do A mais a quantidade de calor sensível do B tem que ser igual a zero. Então, aqui nós vamos ter a massa do A, o calor específico do A, vezes o ΔT, mais a massa do B, o calor específico do B, ΔT igual a zero. Muito importante nessas questões, sempre, gurizada, é se organizar. Aqui, ó. O que o A faz? Vou até trocar de cor aqui, ó. O A vai da temperatura TA para a temperatura final, que nós vamos chamar de T. Né? O que o B faz? Ele vai da temperatura TB, que é a temperatura inicial dele, e vamos chamar essa temperatura também de T. Agora vamos começar a substituir. A massa do A é o dobro da massa do B. O calor específico do A é o calor específico do B sobre 2. O que vai ser a variação de temperatura do A? A variação de temperatura do A vai ser a temperatura final menos a temperatura do A, só que a temperatura do A é menos 3 TB. Tá vendo ali? Mais a massa do B, Czinho do B. E o que é o ΔTB? O ΔTB vai ser a temperatura T final menos a temperatura TB. Tudo isso é igual a zero. Vai ficar um monte de incógnita, tem que ir com calma. Posso cancelar esse 2 com esse 2 aqui, né? Então fica MBCB vezes T menos MBCB 3TB. Vou botar 3TB aqui direto, tudo bem. Mais MBCBT menos MBCBTB. Tudo isso igual a zero. Bom, tudo que tem MBCB pode cancelar, né? Tem todos os termos. Vendo aí? O que vai acontecer aqui então? Vai dar T com T aqui, né? Então vai ficar, vamos botar aqui em cima, vai dar 2T, que é a minha temperatura final. E aqui eu tenho menos 3TB menos TB, vai dar menos 4TB, igual a zero. Então, 2 temperatura final igual a 4 vezes a temperatura do B. A temperatura final vale 2 vezes a temperatura do B, que é 4 dividido por 2. Então vai dar o dobro da temperatura TB. Uma questão chata na parte matemática, mas não na parte física. Beleza? Vou limpar. Questão 6. Uma amostra de gás ideal se expande duplicando seu volume durante uma transformação isobárica e adiabática. Considerando que a pressão experimentada pelo gás é 5 vezes 10 na 6 pascais, seu volume inicial é 12, podemos afirmar que, bom, ela duplica o seu volume. Então, o volume final é igual ao dobro do volume inicial, certo? Ela é isobárica, então ela mantém a pressão. A pressão inicial é igual, a pressão inicial PO, né, é igual à pressão final é igual à inicial. E a adiabática, se ela é adiabática, a troca de calor vale zero, ela não trocou calor. O que ele deu? Ele deu a pressão do gás e o volume inicial. O calor absorvido pelo gás durante o processo é 25
calorias. Bom, como é que eu vou fazer isso aqui agora? Como é que eu vou ver isso aqui, né? O volume dobrou, realizou o trabalho é vamos ver aqui então. O que é o trabalho? O trabalho é a pressão vezes a variação de volume. Vamos para os cálculos. Qual é a pressão que nós temos aqui? 5 vezes 10 na 6 pascais. A pressão não vai mudar. Qual é que é a variação de volume? Bom, o volume inicial é 2 vezes 10 na menos 5 metros cúbicos, já está a unidade certa, e diz que o volume dobrou. Então, então, qual é que é o volume final? É o dobro disso aqui. A variação de volume vai ser isso aqui mesmo, porque vai ser... Vamos fazer aqui, para ficar claro. O que vai ser a variação de volume? Vai ser 4 vezes 10 na menos 5, que é o volume final porque dobrou, menos 2 vezes 10 na menos 5, que é o volume inicial. Então, a variação de volume é 2 vezes 10 na menos 5. Então, esse trabalho vai ser igual a 5 vezes 2, 10, vezes 10, né? 6 menos 5, 10. Sobra 10 na 1. Então, o trabalho que esse cara está fazendo é de 100 joules, porque eu usei Pascal e usei metro cúbico. Então, o calor absorvido pelo gás durante o processo é 25 calorias. Está errado. Por que está errado a letra A? Porque diz que é adiabática. Se é adiabática, não tem troca de calor. O trabalho efetuado pelo gás durante a sua expansão é 100 calorias. Não é 100 calorias. É 100 joules. Cuidado. A variação de energia interna do gás é menos 100 joules. Bom, agora aqui que eu vou ter que cuidar, né? Porque ele realizou o trabalho, ele não trocou calor. O que é a variação de energia interna? A variação de energia interna é o calor menos o trabalho. Então, quando é que vale o calor? O calor vale 0. E o trabalho que eu achei é 100 joules. Então, a variação de energia interna desse gás é de menos 100 joules. Resposta certa, letra C. Vamos ver por que as outras estão erradas. A temperatura do gás se mantém constante? Não. Se a variação de energia interna é negativa, a temperatura diminui. E aí, letra E, nenhuma das anteriores não rola, né? Beleza? Vou limpar. Questão 7. O gráfico representa o calor absorvido por unidade de massa, quantidade de calor por unidade de massa, em função das variações de temperatura ΔT, para substâncias ar, água e álcool, que recebem calor em processos que a pressão é mantida constante. Considerando que o calor específico do ar, do álcool e da água são 1, 2,5, 4,5, com base nesses dados, é correto afirmar que as linhas do gráfico identificadas por x, y e z representam respectivamente. Bom, olha esse gráfico aqui, ó, o eixo é uma questão técnica. Ó, tu já tem aqui no eixo y quantidade de calor por massa, no eixo x tu tem variação de temperatura, né? O que o cara te deu aqui? O cara te deu aqui os calores específicos de cada substância. Quilojoule, quilograma, grau Celsius, aqui está quilojoule, quilograma, aqui está grau Celsius. É só uma questão de identificar, então, o que é o quê. Fórmula, que macete. Se eu isolo o Czinho, se eu isolo o calor específico é a quantidade de calor dividido pela massa vezes o ΔT. Então, olha só, essa é a fórmula, eu vou botar aqui embaixo ela, tá? O que eu já tenho aqui? Eu já tenho aqui a quantidade dividida pela massa, aqui, ó. Vou botar em vermelho. Vermelho, cadê o vermelho? Aqui, ó. Ele já deu aqui, ó. O que é isso aqui? Isso aqui é o nosso eixo Y aqui. Então, vamos começar pelo X, porque ele, né, respectivamente, X, Y e Z. O que eu vou fazer no X? Vou escolher um ponto aqui, que tem que ser esse ponto aqui, que eu tenho as duas medidas, no X e no Y. Bom, a minha medida Y é 10, então Q sobre massa é 10 sobre o ΔT. Qual é o ΔT? 10. Conclusão, o Czinho do X é 1. Qual é a substância que é 1? Ar. Né? O que está aqui? Ar, álcool e água são respectivamente. Então eu já sei que a primeira resposta é ar. Qual é que vai ser a segunda resposta? Isso aqui é o X. Agora vamos fazer o do Y. Tem que escolher um ponto aqui no gráfico também, que é esse ponto aqui, né, que eu fecho os valores. Para o Y eu tenho 20 e a variação de temperatura é 8. 20 dividido por 8,
que eu vou ter aqui, né? Vou ter 10 dividido por 4, vou ter 2,5. Quem que é 2,5? 2,5 é o álcool. Então, letra A. Ar, álcool, e o próximo só pode ser água. Se quisesse fazer o próximo, teria que achar um ponto aqui que tu não vai achar, tá vendo? O próximo é sapeca, o último. Então tem um ponto que fecha direitinho aqui. Mas tudo bem. Só com isso já dá para descobrir que é ar e álcool. Eles deixaram o último sem um ponto definido aqui no gráfico para ser sapeca. Questão 8. Considere as seguintes afirmações sobre ondas eletromagnéticas. As frequências das ondas de rádio são menores que as frequências da luz visível. Verdade. Te lembra do espectro eletromagnético. Onda de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x, raio gama. Isso que não adianta, pessoal, tem que decorar. O que é isso aqui? Um ordenamento de frequência, energia, poder de penetração. Então, as ondas de rádio, as frequências das ondas de rádio são menores que da luz visível. Sim, bem menores. Comprimento de onda de micro-ondas são maiores que o comprimento da luz visível. O que cresce assim, te lembra? O período, o lambda e a difração. Então, o comprimento da micro-onda é maior que o comprimento da luz visível. Sim, o comprimento da micro-onda é maior que o da luz visível. Energias de ondas de rádio são menores que energias de micro-onda. Energia de onda de rádio são menores que energia de micro-ondas. Sim, a energia cresce para baixo. Todas estão corretas. Vou limpar. Questão 9. Um determinado pêndulo simples oscila com pequena amplitude em um dado local da superfície terrestre. O seu período de oscilação é 8 segundos. Reduzindo-se o comprimento desse pêndulo para 1/4 do original, sem alterar sua localização, é correto afirmar que sua frequência em Hz será de... Coisa chata, né? O que é o período de um pêndulo? O período de um pêndulo é 2π raiz quadrada de L sobre G. O que a gente sabe? Que o período de um pêndulo é diretamente proporcional à raiz quadrada do comprimento, né? O comprimento do pêndulo reduziu 1/4. Se o comprimento reduz 1/4, o período reduz 2. Então, o período que era t, 8 segundos, vai reduzir 2, porque o comprimento diminui 4, raiz quadrada de 4 é 2. Então, o novo período, vamos chamar assim de período linha, será dividido por 2, nós temos um período linha de 4 segundos. Né? Se o comprimento diminui 4 vezes, o período diminui 2 vezes e era 8. Só que ele quer a frequência. Frequência é o inverso do período. Então, a frequência deste pêndulo será 1/4 de Hertz. Canadá. Um estudante, para determinar a velocidade da luz num bloco de acrílico, fez incidir um feixe de luz sobre o bloco. Os ângulos de incidência e refração são 45 e 30. Claro, né? Fechou as pernas. Porque o que o raio fez? O raio foi do ar por acrílico. Sendo-se a velocidade de propagação da luz no ar, o valor obtido para a velocidade de propagação da luz no bloco é... Então imagina, tu tem um bloco de acrílico, né? O acrílico vai ser o nosso meio 2, e o ar vai ser o nosso meio 1. Qual é a linha sempre que tem que traçar? A normal. Todos os ângulos são medidos a partir da normal. Vem um raio de luz com ângulo de incidência de 45 e ele se refrata com ângulo de 30. Foi do ar por acrílico, o meio 1 é o ar, o n do meio 1 vezes o seno do ângulo incidente é igual ao n do meio 2 vezes o seno do ângulo refratado. O N1 é 1, tem que saber de cor, o ar é 1. Qual é o seno do ângulo incidente? O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. O N2 é o acrílico, que eu quero saber, o N do acrílico. E o ângulo da refração é 30, então fica 1/2. Acabei de descobrir que o índice do acrílico vale raiz de 2. Mas ele não quer o índice, ele quer a velocidade de propagação da luz no acrílico em função de C. Agora é pura fórmula do índice de refração.
índice de refração é C sobre V, o índice de refração é raiz de 2, o C vale C e a velocidade I want to know. O que vai ser a velocidade? A velocidade vai ser a velocidade da luz no vácuo, C dividido por raiz de 2. Tem que racionalizar aqui, então vezes raiz de 2 e vezes raiz de 2. Quer dizer, não tem que racionalizar nada, cuidado com essa coisa de matemática, tá? Tem que olhar as respostas antes, ó. Já tem uma resposta aqui, ó, C sobre raiz de 2. Se o cara racionalizasse, isso aqui daria raiz de 2C sobre 2, que nem tem essa resposta. Física tem que cuidar com isso, que a gente é viciadinho em matemática, nunca deixar a raiz no denominador, e para física isso não muda nada. Valeu, vamos para as próximas.